Olha, a gente volta a falar sobre os protestos, confrontos ontem em Brasília, os atos de vandalismo, e nós temos dois convidados para participação aqui no Jornal da Manhã. Primeiro, a deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, e também o deputado federal Luiz Felipe de Orleans de Bragança, do PL de São Paulo. Deputada Bia Kicis, bom dia, muito obrigado. Bom dia, obrigada a vocês pelo convite. Deputado, bem-vindo também. Muito bom dia a todos. Deputada Bia Kicis, começo perguntando para a senhora, depois os comentaristas vão fazer as perguntas também. Eu pergunto, o que nós vimos ontem em Brasília? Qual é a conclusão que pode se tomar a partir disso? Foi um ato de qual lado, se é que houve lado? Que análise é que a gente pode fazer, ainda preliminar, né, que não temos qualquer tipo de investigação ou conclusão? Bom, eu acho que a gente aprende com a história, aprende vendo o que acontece em outros locais, e eu acho que fica muito claro, pelo menos para mim, que esses atos de vandalismo não têm nada a ver com apoiadores do presidente Bolsonaro. Como disse o Roberto Mota mais cedo um pouquinho, né, é muito pouco provável você imaginar que pessoas, né, milhões de pessoas que têm estado nas ruas há anos, sem nenhum ato de violência, de repente se transformaram em terroristas. Ao passo que a gente sabe, né, que essa é a conduta dos black blocs, a gente sabe que essa é a conduta da esquerda. Eu ontem estava revendo algumas reportagens sobre índios da esquerda que atiravam flecha em policiais, queimavam ônibus. E os índios que apoiaram o Bolsonaro estiveram pacíficos o tempo inteiro, assim como toda a população. Eu não sei a opinião de todos, mas a minha é que claramente essa foi uma ação orquestrada, inclusive com pessoas com botijões de gás, atirando botijão de gás em fogo. Onde estavam esses botijões de gás dessas pessoas que estavam na rua ali se manifestando? Então, isso é uma ação orquestrada e mais. Estava lendo que, inclusive, algumas pessoas atiravam fogo em ônibus e gritavam fora Bolsonaro. É difícil realmente a gente acreditar que essa ação partiu de apoiadores do presidente. Deputado, as suas impressões também, por favor. Olha, desde o início dessas mobilizações sociais, 2014, 2015, 2016, com o impeachment da Dilma, eu estive presente na maioria dessas manifestações. Em todas elas havia infiltrados. Não no nível que vimos ontem de Brasília, de você tacar fogo no patrimônio público, destruição. Existiam infiltrados, eles eram facilmente detectados e a Polícia Militar aqui de São Paulo os removia. Isso aconteceu consistentemente em praticamente todas as grandes manifestações que ocorreram de 2014 até 2016. Então, isso não é novo. Então, isso não é novo para o Brasil. Agora, o que chama a atenção aqui é a falta de policiamento aqui nesse sentido. E também o nível de violência. Eu participei de algumas manifestações, eu visitei aqui o Comando Sudeste, também no Rio de Janeiro, fiz uma breve visita, Londrina, e em Brasília estive com alguns manifestantes que vieram ao Congresso. O perfil deles não é um perfil revolucionário, perfil de destruição de patrimônio público, muito pelo contrário, perfil de famílias unidas em prol do Brasil. Esse é o perfil. Então, esse tipo de ação destoa muito do perfil daqueles que vão nas manifestações. Roberto Mota, faço uma pergunta e os dois deputados respondem, por favor. Bom dia, deputados. É um prazer conversar com vocês. A minha dúvida é a seguinte: não houve ainda nenhuma identificação dos vândalos, apesar de ter sido uma grande quantidade deles cometendo atos extremamente violentos e apesar de algumas imagens mostrarem que havia sim polícia ali, né, no local. Mas ninguém foi preso. E aí eu fiquei pensando, se alguns daqueles manifestantes, né, os pacíficos, tivessem resolvido xingar alguma autoridade, por exemplo, essa pessoa provavelmente já estaria presa e com o seu nome em algum inquérito. Isso é que tem acontecido. Agora, queimar ônibus, queimar veículos, jogar pedras, parece que nada aconteceu. Eu queria saber se vocês têm alguma informação do governo de Brasília, do responsável pela segurança, se alguém foi detido, se já tem algum depoimento, se alguma providência concreta já foi tomada nesse sentido. Deputada Bia, primeiro. Eu não tenho nenhuma informação, foi tudo muito recente, não é? Mas a gente sabe que esses fatos servem a uma narrativa, não é?
e servem para embasar ações duras que querem impor aos apoiadores do presidente Bolsonaro. Aliás, continuar impondo. Ontem a gente assistiu a um discurso do ministro Alexandre de Moraes, de viés político, policialesco, e realmente mostra o tom que ele quer continuar dando aos apoiadores do presidente, tratar-nos como criminosos e pintando em um cenário bastante duro, não é? Inclusive acenando com prisões, com punições graves. E aí soma-se a isso o discurso do que ainda não é ministro da Justiça, mas já está tomando as vezes dele, já está tomando atitudes, dando coletivas, organizando a situação, e do Lula. Então a gente vê que o cenário parece bem negro à frente, não é um cenário de democracia, não é um cenário de quem trata os adversários como opositores. O Lula chegou a dizer a palavra inimigos. E nós sabemos que é exatamente assim que eles vão tratar os opositores. Deputado? Olha, eu sinto que nós estamos, talvez, presenciando o fim da credibilidade das polícias. Com esse novo suposto governo que foi eleito aí, as polícias vão ser usadas para opressão política, perseguição. Isso é o padrão em toda a região da América Latina, onde esse viés socialista, comunista, quando ele assume o poder, ele persegue draconianamente todos os seus opositores, não só no sentido de calar, mas também no sentido de perseguição física. Então, nós talvez estamos vendo aqui o início do fim das polícias como sendo umas polícias de respeito, idôneas, que queiram proteger as famílias, que queiram proteger patrimônio público e que estejam agora sendo usadas pelos criminosos. Eu já presenciamos aqui correntemente a questão da Nicarágua, Venezuela, Bolívia, e também vou deixar bem claro, trabalhei muito no México. Os federales, talvez a polícia que mais mete medo no cidadão comum. Não é uma polícia de respeito do cidadão mexicano, é uma polícia que mete medo, exatamente porque é uma polícia perseguitória, está na mão do narcotráfico. Então, sinto que, acho que se as polícias não se manifestarem, se não se unirem em torno de um manifesto comum, que vão respeitar a Constituição, vão respeitar o povo brasileiro e as liberdades individuais, certamente eles serão usados por outro lado. Isso é muito ruim, não gosto de estar vendo isso como testemunha. Na sequência, Capes, a sua pergunta. Bom dia, deputado Luiz Felipe, deputada Bia. Bom, nós já discutimos bastante esta ação que foi feita, ação violenta, que é típica de criminosos, não tem guarda nenhuma relação com a característica das manifestações que vimos até então. A questão que eu queria colocar, então, é as manifestações, o pretexto para que esses atos terroristas de violência fossem praticados, não se sabe ainda se por infiltrados ou não, foi a prisão do cacique. E aí eu queria perguntar se na Câmara dos Deputados, pelo menos, há algum ambiente para se discutir uma ampliação do artigo 97 da Constituição Federal, que ele exige decisão dos tribunais por maioria absoluta para, por exemplo, pronunciar a inconstitucionalidade de atos. Por que não se ampliar esse princípio da colegialidade para ações restritivas, como prisão, busca e apreensão? Só pode ser decretada pela votação da maioria absoluta dos membros do Supremo, acabando com essas decisões monocráticas que são polêmicas e geram todo esse tipo de desconfiança. Deputada? Sim, existe esse movimento. Nós já a gente já tratou disso nessa legislatura. Infelizmente, a lei que foi até aprovada acabou sendo vetada. Nós tentamos derrubar esse veto, não conseguimos. Mas nós estamos trabalhando, nós temos vários projetos nesse sentido. Então, nós temos que reafirmar as prerrogativas, né? Nós temos que reforçar as prerrogativas, e, no caso aí dos parlamentares, e nós temos que colocar um limite nessas decisões monocráticas, porque a natureza das cortes, dos tribunais, é a natureza colegiada. Então, sim, nós temos que trabalhar e fazer uma reforma do judiciário. Isso é muito importante.
e está no nosso radar, né? O deputado Luiz Felipe sabe bem disso, ele é autor de projetos também nesse sentido. Então, nós vamos trabalhar juntos para isso, com certeza. Deputado? Sim, esse é um trabalho que sozinho ninguém faz. Precisa aí de um colegiado grande na Câmara para que a gente possa obter as assinaturas. Sozinho conseguimos aí 43 assinaturas, mas tem muito mais coisa na reforma do Judiciário que temos que destacar aqui. Outra coisa que é importante é a questão das súmulas vinculantes, né? O que é isso? É o próprio Judiciário fazer ali um julgamento sobre algum tema e aquilo vira lei. Então ele passa a ser um legislador. Então também temos que jogar qualquer decisão de súmula vinculante, gere uma súmula vinculante, também para o Congresso Nacional. Isso é apenas uma das 20 alterações que a gente precisa fazer aí no nosso sistema. É um projeto grande, bem amplo, envolve todo o sistema judiciário. Conto com a Bia e vários outros deputados aí. Numa próxima legislatura, acredito que nós teremos mais sucesso na coleta de assinatura para fazer esse grande debate que o Brasil precisa. Bom, mais uma questão para os nossos deputados, já que estamos nesta semana decisiva da PEC da transição. Deputada Bia Kicis, o que é possível esperar para essa semana? Será que a Câmara modifica o projeto volta para o Senado? Qual é o clima, a sensação que a senhora tem dessa discussão na Câmara? Eu acho que a discussão vai ser grande, porque nós já estamos nos movimentando, muitos parlamentares, para derrubarmos essa PEC, impedirmos que ela seja aprovada na Câmara. Então, a movimentação está realmente grande. Eu já manifestei publicamente, o meu voto é não a essa PEC. Essa PEC ela é uma desgraça, ela é uma vergonha. Não é só a questão do fura-teto, tem coisas gravíssimas nessa PEC que dão ao Executivo um poder imenso de governar sem precisar do parlamento para várias ações, inclusive para empréstimos para fora do Brasil, tá? Para financiar várias questões fora do Brasil, como era de costume nos governos passados do PT, tirando o dinheiro do povo brasileiro, questões climáticas, uma série de temas. Essa PEC ela é perigosíssima. E não é aí a questão de, mas e os R$600 que foi prometido? Eu estive com o ministro Paulo Guedes, ele traçou para mim aí, né, a questão do que seria a PEC proposta pelo governo Bolsonaro, continuando o governo Bolsonaro, qual seria a PEC, garantiria os R$600, mas de forma responsável, e é completamente diferente do que está sendo proposto. Deputado, antes da pergunta do Mota, se o quiser falar sobre a PEC, por favor. Sim, olha, eu tenho otimismo com relação à Câmara nesse sentido. Espero não estar sendo inocente aqui. Nós precisamos de um pouco mais de 100 votos para que a PEC não passe na Câmara. Eles precisam de 308 votos para que ela passe. E eu acho que o que a mídia tem feito de uma maneira responsável é pautado a PEC na sua integralidade, mostrado os riscos, mostrado as deficiências e o grande ônus que ela vai causar à população brasileira, sobretudo aos mais carentes que dependem dos R$600. Como a Bia muito bem mencionou, não é só o rombo estipulado verbalmente. Vamos lembrar, nada disso está na PEC. Não existe escrito na PEC, ele vai ter 200 bilhões ali, etc., de gastos extras. Não está escrito isso. Isso vem para uma decisão secundária, uma discussão segunda. A PEC só diz o seguinte, que algumas despesas não fazem mais parte do teto. Então, pode ser de 140, 160, pode até ir muito mais. Pode ir para 250, 300 bi. Ninguém sabe. Então, cria um risco muito grande para o Brasil, cria um risco muito grande para o investidor, trava, e fora o impacto inflacionário, que certamente virá, porque aumento nenhum de imposto vai gerar o buraco. Né? Lembrando que estamos falando aqui de praticamente um mês inteiro de arrecadação federal, que é o extra que eles estão, é o 13º mês do Poder Federal. Isso é um absurdo. Então, é um volume muito grande, não há tributação, aumento de tributo bastante que vai cobrir esse rombo. Então, vai gerar necessariamente inflação. E isso acaba impactando aquele que está recebendo R$600. Então, eu acho que a gente tem aí uma boa chance de ter 100 deputados ou mais. O PL já fechou a questão que vai votar contra, salvo algumas dissidências. Temos outros partidos que também já estão se manifestando também contrário. Eu também, como o Bia mencionou, vou votar contra essa aberração. Bom, mais uma última pergunta de cada um dos comentaristas e, por favor, se dirijam para um dos parlamentares. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Roberto Mota.
Bom, eu queria então fazer uma pergunta para a deputada Bia. Bia, eu sou parado todos os dias nas ruas, as pessoas vêm falar comigo angustiadas, decepcionadas, algumas delas apavoradas com o que está acontecendo no Brasil e com o que pode vir a acontecer no futuro próximo. Agora, no final de semana, vou dar um exemplo, foi a Dona Tereza. A Dona Tereza veio falar comigo e ela faz uma pergunta que eu não sei como responder, né? Ela pergunta: o que será de nós? Que mensagem a senhora, como parlamentar, tem para essa pessoa, para o cidadão comum que olha o que está acontecendo e não entende mais nada? Eu tenho dito que o povo brasileiro, ele surpreendeu. Eu não esperava ver o que eu vi nesses últimos tempos. Um povo unido, um povo lutando pela sua liberdade. Nós estamos num momento em que nós realmente podemos perder a nossa liberdade, a liberdade dos nossos filhos, dos nossos netos. E aí será a destruição dessa nação. Então, o que eu digo para as pessoas é que a gente deve se manter unido, a gente tem que continuar unidos, lutando, nós não podemos desistir até o fim. Né? O que virá pela frente, a gente só consegue imaginar olhando para os nossos países vizinhos aqui, Venezuela, Argentina, Chile. Então, o prognóstico não é bom. Mas o que é bom é que o povo brasileiro despertou, o povo brasileiro está disposto a lutar pela liberdade. E isso merece aplauso, e eu quero dizer para a Dona Tereza e todas as pessoas que estão angustiadas, nós também estamos angustiados. Tá? Essa angústia também faz parte do nosso dia a dia. E é por isso que nós estamos aqui lutando dentro do campo onde a gente pode lutar, no parlamento, fazendo uso da tribuna. Estamos lutando para que a gente se organizando para que a gente consiga, de alguma forma, segurar, né, esses projetos que serão muito ruins para o Brasil. Então, eu quero desejar força a todos e que Deus tenha piedade do povo brasileiro, né, que algo de bom ainda possa acontecer. Capês? Bom, vou perguntar para o Luiz Felipe, deputado Luiz Felipe. Bom, nós já sabemos que essa PEC é uma monstruosidade fiscal. O Brasil está com 77% da dívida do PIB e vai ultrapassar o valor do PIB a aprovação dessa PEC. Sabemos que 70 bilhões, mais ou menos, são importantes para a transferência de renda. O resto é gastança pura. Bom, se a Câmara dos Deputados limitar o alcance dessa PEC, o Senado derruba a limitação. Tem alguma estratégia de obstrução dessa PEC até o término da legislatura para que depois ganhe um reforço o número de deputados que possam se opor a essa PEC, essa verdadeira irresponsabilidade fiscal que vai gerar inflação e punir quem mais precisa do governo? Olha, articulado, acredito que ainda não há uma estratégia de obstrução. Muito porque tem sido muito recente, tem sido muito rápido o processo de aprovação dessa PEC, o que já é uma aberração em si, não tem discussão nenhuma, ela já vem apensada a uma outra PEC, um subterfúgio regimental que foi usado exatamente para acelerar o processo. Isso é uma grande vergonha do nosso sistema legislativo, de quem está conduzindo o regimento aí da nossa Câmara e também quem está conduzindo o regimento do Senado, né? Tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, eles estão aqui, não têm o meu respeito nesse sentido, porque eles estão, de fato, diminuindo a função do parlamentar de discutir todos esses impactos. Enfim, então não há exatamente uma oposição ou uma estratégia aqui de fazer uma obstrução. No entanto, eu acredito que, através de programas como esse, que tem ocorrido, e individualmente alguns deputados se manifestando, nós tenhamos aí um número substantivo, né, de parlamentares, ao menos, postergando a votação para talvez a legislatura seguinte, né? Eu certamente aí que eu não confio também nos presidentes de Câmara e de Senado, eles podem até quebrar o recesso para que continuemos ainda votando no recesso até que eles logrem sucesso. Então isso é uma possibilidade também, mas eu vejo que neste momento, nessa semana, está muito complicado para a aprovação da PEC na Câmara. E estou muito otimista que a gente tenha deputados o suficiente para que a gente possa ir adiante, ou seja, ao menos protelar um pouquinho esse processo. Deputada Bia Kicis, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Bom dia, muito obrigada. Deputado Luiz Felipe Orleans Bragança, obrigado também e até a próxima. Obrigado. Bom dia.